Agora que está gravando, vamos lá. Então, efetivamente, uma boa noite. Primeiro recado que eu dou, ou primeira cobrança, o primeiro puxão de orelha. Várias equipes não me mandaram os materiais das apresentações. Pelo amor de Deus, mandem para eu poder fechar notas, tá? E para poder compartilhar com os colegas. Certo? Errado? Agora ninguém fala nada. Certo. Então, Certo, Tem o nome das equipes, professor? oi? Tem o nome das equipes para passar? Ai. Pior que eu deixei no escritório, Rodrigo. Não tem problema, senhor. Manda no Google se puder depois. Aham. Obrigado. Você quer os slides e o resumo, isso? Isso. Tá, eu já mando lá no seu e-mail. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, estamos próximos da avaliação, né? E lá nos primeiros dias surgiu aquela dúvida: como será feito? Então, essa semana a professora Débora conversou comigo e provavelmente eu fique em um campus, e mais exatamente no campus Cidade, nessa primeira avaliação. E lá na Murici, ou vai ser a professora Débora ou a professora Adriana vai aplicar a prova para mim. Eita. Surgiu uma dúvida minha, mas tudo bem. Depois, como é que eu vou fazer para pegar essas provas? Faz parte. A força do pensamento. Eu vou ter que ficar um dia sem a prova para corrigir. Só para fazer correria na minha vida. Professor, por que vocês, no caso que dão disciplina remota, não aplicam a prova pelo AVA? Não é mais prático? Boa pergunta. Por mim, eu faria remoto também, já está aula remota. Mas isso daí vem da reitoria, né? Daí a gente entra naquela situação que... visitar a sala lá da Marielle para resolver isso. Eu não vou lá. Eu só faço. Com gosto. E ainda com os dois pés no peito do reitor da reitora. Eu já desisti de brigar por certas coisas. Aí a gente vai levando, dando as nossas aulas, fazendo do jeito que pode, né? Então, esse primeiro bimestre eu vou estar lá na cidade, mas a prova ela tá bem tranquila, tá? Elas são 10 questões de múltipla escolha e 2 discursivas. Mas aí na semana que vem, quando a gente fizer uma revisão bem light, tá? Nada de rever todo o conteúdo que não dá. Mas a gente passa os principais pontos para vocês ficarem mais espertos. Então, hoje, a gente tem a equipe da Jéssica para finalizar as apresentações. Tem uma questão de prova sobre essas apresentações, tá? E uma das discursivas. E depois a gente vai dar sequência, finalmente falando efetivamente sobre as 3 ferramentas legais no nosso ambiente público, né, para o planejamento estratégico e a colocação em prática desse planejamento estratégico, né? Mas a gente já entra nesse assunto. Então, Jéssica, se você quiser assumir... Tá bom, professor, vou abrir aqui a tela, só um minuto. Tá. Tá aparecendo aí? Ou não? Agora tá. Foi, né? Tá, deixa eu abrir aqui. Então, nós vamos abordar as novas abordagens referentes à competitividade, novas abordagens na administração. Eu vou começar
muito infelizmente nessa parte, que eu estou bem cansada hoje. Então, eu vou começar com a teoria do caos e da complexidade, que a teoria do caos é um padrão de organização dentro de um fenômeno desorganizado, ou seja, dentro de uma aparente casualidade. E as teorias somadas juntas, no caso, a teoria do caos e complexidade, introduziram novos paradigmas que estão alterando significativamente o modo de como cientistas compreendem ou explicam o funcionamento do mundo. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, no caso, é o símbolo que eu vejo, pelo que eu li, que eles encontraram para representar a teoria do caos. Jéssica, eu vou te atrapalhar só um pouquinho. Ah. Você colocou para apresentar, mas na tela ficou só o Excel não, o PowerPoint sem mudar. Agora muda, agora sim. Mas está mudando. Eu estou mudando. Ah, tá. Tá. Vê se agora vai mudar. Porque eu ainda estou no primeiro slide. Mudou? Aham, agora está no da teoria do caos. Não, mas está no contexto histórico? Não, tá naquele primeiro slide que tem aquele símbolo, agora sim, contexto histórico. Nossa, que foda. Peraí, deixa eu sair então dessa apresentação. Uma pequena falha até o tempo de atualização aí. De mudança. Provavelmente é o... Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se mudando assim vai melhorar. Melhorou? Agora sim. Estão visualizando aí? Acontece nos melhores grupos, professor. Sempre os melhores. Até com os professores. Eu cansei de fazer isso. Normal, né? É por isso que eu comecei a trabalhar com 2 telas em casa, porque eu sempre fazia essa cagada. Normal, né? Vamos lá, então, só para eu prosseguir aqui, porque eu preciso realmente fazer uma outra coisa aqui agora. Toda a história da teoria das organizações, como, aliás, toda a história das ciências sociais, encontra-se permeada pela noção de quaisquer modelos sejam construídos apenas a partir de premissas que já tenham sido validadas pela ciência natural. Isso se deve à busca de uma explicação de uma única totalidade dos fenômenos, de um fundamento único para o universo. Esse carinha aí que vocês estão vendo é o Edward Lorenz, que descobriu que esses fenômenos aparentemente simples têm um comportamento tão caótico quanto a vida. Ele chegou à conclusão ao testar um programa de computador que simulava movimento em massas de ar. Eita, foi? Mudou? Sim, teoria do caos. Em suas simulações, no caso, ele imaginava que pequenas modificações nas condições iniciais acarretavam alterações e também pequenas na evolução do quadro como um todo. Mas ele obteve resultado foi o contrário. As pequenas modificações nas condições iniciais provocaram efeitos desproporcionais. Eu vi um caso dele falando... É uma questão que eu já tinha escutado, não sei de quem que eu escutei, acho que foi de um professor que estava me contando, que ele estava estudando, referente à teoria do caos, ele estava estudando, tipo, por exemplo, uma borboleta moveu aqui e causou um furacão lá não sei aonde. Não sei o que fez ele chegar nessa conclusão, mas era esse um dos fundamentos que eu li que ele comentou sobre isso. E onde a teoria do caos, no caso, pode ser aplicada? A principal ferramenta para entender a teoria do caos e também a teoria da complexidade é a teoria de sistemas dinâmicos, que é usada para descrever processos que mudam constantemente ao longo do tempo, por exemplo, altos e baixos do mercado de ações. A teoria do caos ao comportamento organizacional permite aos teóricos dar passo para trás a partir do gerenciamento das atividades do dia a dia e ver como as organizações funcionam como sistemas unificados. Entretanto, aplicar a teoria do caos à prática organizacional tende a ir contra a maioria dos padrões formais de gerenciamento. A ordem pode ser confundida com a noção mais popular de controle, definida por organogramas e descrições de cargos. A administração tradicional geralmente não procura adicionar desordem ao seu plano estratégico. Agora eu vou adentrar na teoria da complexidade, que é desse senhor aí atrás, que é o Morin. Então, a teoria da complexidade estuda os sistemas constituídos por uma grande quantidade de agentes, os quais se integram para produzir estratégias adaptativas de sobrevivência para os componentes do sistema e para o sistema como um todo.
Aí eu acrescentei uma frase dele que eu achei bem interessante. A complexidade é um tecido constituinte de heterogêneas, inseparáveis e associadas. Ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem no nosso mundo fenomênico. Os princípios dessa teoria, no caso, os princípios operadores da complexidade são como estruturas cognitivas que permitem e colaboram para o processo de ligação e religação entre os diferentes saberes. Disciplinas ou aspectos que interferem na vida do ser humano e do mundo e que possibilitam a construção de um conhecimento capaz de compreender, ao mesmo tempo, a unidade e a diversidade do real. Então, como essas teorias podem ser aplicadas na administração? Professor, vamos adentrar num porém aqui. A única coisa que eu achei da administração pública foi a referente à pandemia, tá? E eu não abordei ele no slide, até porque essa questão ficou mais no resumo. Então, eu abordei ela aplicada na administração em contexto geral, tá? Ele nem mandou. Ouviu? Com certeza. A gente tá ouvindo. Aham. É, Caiu, mas toca o barco. Tá. As teorias do caos e da complexidade estudam as características dos sistemas complexos, não adaptativos e adaptativos, respectivamente. As características aplicáveis à administração, tais como auto-organização, qualidades emergentes, atrator estranho e aprendizado. Essas introduziram novos paradigmas que estão alterando significativamente o modo como cientistas compreendem e explicam o funcionamento do mundo. Mas o que a ciência descobre hoje é que não existe que não existem mudanças, só existe a mudança. Tanto o estado dito de equilíbrio, como o determinismo e a causalidade linear seriam meros casos limites particulares no universo primordialmente evolutivo, onde tudo é fluxo, tudo é transformação, tudo é mudança. Pode identificar na teoria da complexidade do caos a impossibilidade de planejar sem contar com a imprevisibilidade. Esse é um dos exemplos que eu trouxe. Eu trouxe 2 exemplos para não prolongar tanto a apresentação. Com a incerteza, com as previsões que não podem se concretizar e com a complexidade dos sistemas, dos fenômenos das organizações. Algumas coisas podem ser previstas, enquanto outras são imprevisíveis. E a imprevisibilidade não pode ser dirimida de determinados processos. Outro conceito que se apresenta como importante para o entendimento das teorias do caos e da complexidade é o determinismo. No determinismo, durante a Idade Média, as visões predominantes no mundo não consideravam a noção de mudanças e as sociedades eram tidas como estatísticas e invariantes. O determinismo foi desafiado por esse ser humano aqui ainda no século XIX, quando intuitivamente afirmou que todo conhecimento a respeito do estado inicial do sistema é cercado de incerteza. Então, acredito que foram esses 2 exemplos que eu trouxe. Pode prosseguir, Guilherme. Pois bem, aprendizagem organizacional. Vamos acompanhar aí. Eu vou fechar meu microfone, peraí. Perfeito. Bom, vamos dar sequência, então. O processo de aprendizagem é um caminho mais rápido, é direto para a obtenção das habilidades exigidas, as capacidades e os conhecimentos que podem ser aplicados não apenas para a otimização de resultados e o desempenho do profissional, mas para melhorar diversas áreas da vida, visto que a inteligência emocional pode ser aplicada em diferentes contextos. Bom, pode passar para o outro, por favor. Técnicas mais utilizadas para a implementação desse conceito nas empresas, que nada mais é que a cultura organizacional, eu coloquei como tópicos ali, é o aprendizado na prática, que é uma maneira mais eficiente, né, de firmar o conhecimento, de fato, solidificar experiências, que é a convivência, né, coloca um profissional mais maduro, mais experiente com um novato ali para aprender como que funciona o procedimento e tudo mais. Quais são os benefícios da aprendizagem organizacional? Bom, nisso, deixa eu só achar aqui, ó. O Departamento de Recursos Humanos pode aplicar esse contexto de aprendizagem por meio de diferentes níveis de ensino, conforme ali a ocasião hierárquica e entre outras ocasiões
de própria escolaridade mesmo. O departamento ali, conforme eu já falei, tá, pode passar para o próximo slide. Bom, as técnicas mais utilizadas. Eu coloquei ali como tópico, tá? Aprendizagem sistêmica, aprendizagem com líderes, aprendizagem em grupo, aprendizagem com experiências, aprendizagem cultural, experiência do profissional, compartilhamento de informações e o benchmarking, que é o que a gente tem visto até com a professora Nara, né? Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Bom, satisfação do cliente. A gente tem vivido na prática realmente isso, né? Quando a gente tem atendimento ao cliente, atendimento ao público, né? Quem exerce essa atividade, uma equipe bem estimulada, né? Um grupo ali, os colaboradores que têm um estímulo, eles passam a ter ideias criativas, inovadoras, para realizar as atividades diárias ali, desempenhar a sua função e contribui para um resultado, obviamente, né, em vários aspectos, né, de qualidade de produtos e serviços, né, aumenta a produtividade, resultados, o clima, fica um clima leve, né, e ali também tem sobre a gamificação, tá? A gamificação é uma forma dinâmica e interativa de realizar atividades diárias na empresa, permite até mesmo que situações reais sejam simuladas para estimular o raciocínio e a capacidade de resolver problemas dos colaboradores. Poucas empresas, né, colocam realmente isso em prática, né? Eu acredito que grandes organizações têm já um planejamento estratégico de funcionamento que coloca isso em prática, né? Empresas mais pequenas ainda, né, vão num sistema mais, entre aspas, grosseiro, né? Aprende na prática e não simula, não passa treinamento, não prepara. Bom, educação EAD. Bom, isso é voltado para a capacitação do profissional, né? Bancos são um grande exemplo disso, né? Tem as universidades internas, as universidades corporativas dos bancos, né? E a Covid-19, né, nos deixou uma lição, né? Ensinou também as empresas modernas sobre as limitações geográficas, né, localização e tal, e as organizações que negligenciam a transformação digital, que acabam se abstendo, né, dessa facilidade, dessa maravilha que por vezes nem causa tanta oneração, não tem tanto gasto, seria especificamente apenas a equipe de TI, né, o seu gasto necessário, talvez uma plataforma vai pagar ali, né, um valor que vai conseguir usufruir de forma até mais generalizada em outros departamentos. Bom, sobre o líder, tá? Ali tem sobre fazer reuniões online e ser um bom líder, que entra nessa parte do EAD, né? É uma facilidade, até com pontualidade, né? As reuniões online, assim como nós, né? No momento estamos tendo de forma híbrida, né? Reuniões online atinge um ápice de resultado contra absenteísmo, atrasos, né? Porque, poxa, o indivíduo, o colaborador, para participar, basta estar num lugar reservado, né? Se estiver no trânsito, para rapidinho, enfim, consegue participar com muito mais efetividade. Sobre a liderança, né? Algo muito importante até na nossa graduação especificamente, o verdadeiro líder sabe trabalhar em equipe, fornecer e trocar feedbacks de forma profissional, estimular uma competitividade saudável, fomentar o engajamento, de modo que toda a organização usufrua dos benefícios, né? A gente tem tido experiências também sobre a liderança, né, os tipos de líder, com um dos nossos professores também, né, o professor Marcos, né, alguns exemplos práticos, né, ele mesmo traz exemplos práticos sobre essa ocasião também de liderança, né? Pode passar, obrigado. Bom, aprendizagem organizacional, tá? Aplicada no setor público, que é o nosso objetivo. Eu trouxe um exemplo que foi o mais próximo que eu encontrei no Canadá, tá? A administração pública, ela costuma, né, dispor de recursos limitados para atender necessidades crescentes e ilimitadas. A gente também tem visto isso, né, na nossa aula aqui até com o professor Ceziro. Em geral, os órgãos públicos estão muito mais orientados à estabilidade e àquela rotina do que uma própria inovação e uma flexibilidade, né? Até porque, por vezes que
a gente já teve isso em aula, conversamos até, né, sobre isso, professor, de que o servidor, ele às vezes ele fica estagnado, porque o sistema não permite. Ele vai lutar contra o sistema? Não tem como ele lutar contra o sistema, né? Se o sistema caminha de uma forma constante, sem alterações, né? Não tem como, né? Ele usufruir ou experimentar, proporcionar uma flexibilidade. Bom, em geral, os órgãos públicos eles estão mais orientados à estabilidade, né, do que a uma rotina e inovação e à flexibilidade. Isso pode ser atribuído principalmente às características burocráticas associadas às disfunções e que predominam, né, no setor público ainda, né? Bom, pode passar para o próximo, por gentileza. Sobre o exemplo que eu trouxe, o Centro Canadense para o Desenvolvimento de Gestão foi um departamento criado, tá? O interesse do governo canadense pelo conceito de organizações de aprendizagem se iniciou ali no final da década de 80, conforme o contexto, com um conjunto de reformas que teve com o objetivo de revigorar o sistema de pessoal ali de servidores. Foi realizado, pode passar para o próximo. Foi realizada uma pesquisa, tá? Dentro de organizações privadas ali no local, e indicou que o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de competências como as prioridades fundamentais que deveriam ser consideradas. A partir disso, foi criada uma estratégia de aprendizado para o servidor público canadense com base em 4 pilares-chave, que é a sensibilização para o projeto, consultas com os gerentes públicos de todo o país, foram ali entrevistados mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 gerentes, conforme a nossa pesquisa aqui. A pesquisa e desenvolvimento de políticas, disposições de um conjunto de recomendações possíveis de serem implementadas com ações explícitas e viáveis, que é claro que entra tudo dentro de uma base de orçamento, né? Mais do que uma organização privada. Vamos lá, pode passar para o próximo, por gentileza. De acordo com o Centro Canadense para o Desenvolvimento da Gestão, que foi ali o departamento criado, a estratégia gerou diversas iniciativas inovadoras, entre as quais foram destacadas 2. O sistema de mentores, que se baseia no conhecimento dos servidores mais antigos, e um fundo para semear a inovação de aprendizado, que seria a reserva de recursos, né? Com o objetivo de financiar projetos. Bom, finalizando a parte da aprendizagem organizacional, com esse exemplo de administração pública ali que eu trouxe do Canadá, pode passar para o próximo, Jéssica. Mesmo assim, a experiência canadense apontou que a viabilidade de implantar novas filosofias de gestão como uma forma de mudar a cultura organizacional do setor público normalmente é voltada para a rotina, o conformismo e a acomodação são os pontos relutantes, tá? Então, assim, dentro da aprendizagem organizacional, o profissional ali, o servidor público, ele vai ser preparado, né, da mesma forma como uma grande organização privada, porém, os pontos principais, né, de mudança seria, então, a rotina, o conformismo e a acomodação, né, são os 3 pontos que a gente também já teve aqui em aula, né, já colocamos em pauta esses assuntos, né, que é preciso toda uma reformulação, ok? Seria isso a minha apresentação. Oi, prof, vou falar da minha parte agora. Vou confessar que eu achei o assunto muito complexo e que, graças a Deus, tem Peter Drucker para dar um conceito mais simplificado para a gente, que é da DM, que a gente que não é psicólogo, né? Eu vou começar meio que lendo o primeiro slide para conseguir me expressar melhor, que nem eu disse, é muito complexo. O Peter, ele analisou a nova economia do conhecimento e suas consequências, assim a importância de ativos intangíveis para uma corporação e mesmo para países de outros tipos, incluindo as entidades sem fins lucrativos, né?
O conhecimento pode ser intangível, mas isso não significa que ele não possa ser medido, né? Como se sabe, os mercados fazem isso quando avaliam o valor de mercado da companhia intensiva em conhecimento num patamar bem superior a seu valor contábil. Então, o valor do capital intelectual dentro de uma organização, ela conta muito para o valor, digamos, da marca, entendeu? Do nome da empresa. Não entra na parte contábil, mas isso agrega muito, né? No entanto, que essas empresas que têm capital aberto, capital mais elevado, geralmente, até para selecionar o pessoal para trabalhar, eles são bem exigentes, exigem, né, um conhecimento bem amplo, dão preferência para quem fez intercâmbio, pessoas, né, com um capital intelectual mais elevado. Pode passar o próximo. Espera aí só um pouquinho, que eu estou pelo celular. Definições do capital. O capital pode ser adequadamente visto como uma metacapacidade que uma empresa tem de coordenar, orquestrar e aplicar seus recursos associados ao conhecimento de forma a criar valor segundo sua visão estratégica. Daí tem um desenhozinho ali explicando os 3 pilares do capital intelectual dentro da organização, né? Que é o capital humano, o capital racional e o capital estrutural. O que se mede e se gerencia para melhorar a gestão de recursos intangíveis, para monitorar efeitos derivados das ações, para traduzir a estratégia organizacional em ações, para ponderar possíveis e distintos cursos de ação, para aperfeiçoar o gerenciamento de organização como um todo. Comparando várias... Eu não sei essa palavra, se está certa. Taxonomias, é isso, professor? Propostas para o capital intelectual concluíram que as mesmas têm 3 coisas em comum: conexão com funcionários, conexão com os processos internos e a estrutura organizacional no contexto com os clientes. Pode passar. Como mensurar, né? Existe uma formulazinha que ajuda o pessoal lá a mensurar o valor do capital intelectual. Essa fórmula ela foi se atualizando, né? Então, a princípio, ela era vista como capital humano mais estrutural, depois, esse capital estrutural ele é dividido em capital organizacional, capital de relacionamento e capital de inovação. Daí, finalmente, a fórmula final do capital intelectual, que ela é o capital humano, capital organizacional, capital de relacionamento e capital de inovação, tá? Pode passar. O capital intelectual na administração pública, daí que vem. Por quê? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simplificada. Quando você está numa empresa privada, por exemplo, você mensura através de resultados, né? Só que o setor público, ele não produz nada, não vende nada. Ele presta serviço. Então, aí é a dificuldade de mensurar esse capital intelectual dentro do setor público, tá? O principal resultado gerado pelo setor público é serviço e não produto. Os serviços não podem ser medidos diretamente, né? A baixa motivação para a adoção de novas práticas gerenciais no ambiente público e a pouca margem de manobra a que os gestores públicos são submetidos, como mais 2 grandes obstáculos para a implantação de projetos de capital intelectual na administração pública. Como organizações públicas não possuem valor de mercado, uma maneira alternativa deve ser buscada na administração pública. A solução desse problema pode ser encontrada no corpo do conhecimento relativo à mensuração da performance. Pode passar. Que daí é aquela coisa muito básica, que todo mundo vai dar risada agora, que a gente viu o curso inteiro. Uma das maneiras de se mensurar isso, através da efetividade, a coisa certa está sendo feita, da eficácia, dos objetivos foram alcançados e da eficiência, o uso de recursos é o mínimo. Então, não tem como fugir. Um modo de mensurar isso dentro da DM pública é esses 3 pilares. Para Campos, esse conceito pode ser entendido como uma questão de democracia.
E tem essa palavra, professor, accountability, eu acho que é isso, né? Tende a seguir os avanços relativos aos valores democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação, transparência e responsabilidade, que no caso seriam os pilares também da administração pública, né? Assim, essas 4 dimensões, efetividade, eficácia, eficiência e o accountability, consolidadas em uma única dimensão, poderiam substituir a razão do MB, que é o modo de avaliar resultados advindos do uso da teoria do capital intelectual para medir a variação de ativos intangíveis no setor público, devido a empreendimentos G2G, né, uma coisa assim, que é governo para governo. Que nem tem o B2B, o B2C, que a gente já viu isso em administração de marketing. Daí acabou a minha parte. Que nem eu falei, o assunto é bem complexo, mas dá para entender, né? Realmente, Luana, falar de capital intelectual, ele é extremamente complexo. Nem falo da contabilidade disso ainda, tá? Na verdade, falar nesses 3, eu achei muito complexo. Falar nesses 3 foi difícil. Eles são, assim como os outros, todas as teorias. Teoria, em geral, é complexo, né? Porém, vocês viram que é possível aplicar todas essas teorias dentro do ambiente privado, certo? Certo. Até isso eu conversei com o pessoal na aula passada também. Então, todas são teorias funcionais, se bem aplicadas, funcionam muito bem e auxiliam no desenvolvimento das organizações. Porém, no ambiente público, isso se torna, em vez de um facilitador, um desafio. Em todos os casos. Por quê? Todo processo de mudança, todo processo de alteração no ambiente público é muito mais demorado. A gente vê que, às vezes, alterações que seriam simples em uma organização privada passam anos sendo implantadas em um ambiente público e, muitas vezes, com falhas. Mas o que é o principal dificultador? O que vocês acham, meninas e Guilherme? O principal é que tudo que está envolvendo a questão pública é dinheiro público, né? Então, isso é um pouquinho. A pessoa que está ali trabalhando nessa questão, ela tem que saber administrar muito bem aquela verba que ela está recebendo para aquilo. E não utilizar para um besteira, enfim. Eu acho que é mais por questão de ser mais por estar lidando com dinheiro público, né, professor? A gente não está pagando imposto à toa, então, impostos, enfim. Tudo isso envolve normatização, leis. Exatamente. Para tudo tem uma missa a ser cumprida, né? Todas as etapas disso, na verdade. Isso a gente vê por um simples processo de alteração de e-mail. Quantas coisas uma pessoa que está ali, um contador, enfim, ali no município, supondo agora o caso que eu trabalho, quantos passos essa pessoa tem que dar para um simples procedimento? Faz parte do ambiente público, né, essa burocracia, mas isso acaba dificultando toda a adoção. E outro ponto, além, claro, do ambiente público, é a escassez de recursos, já que não tem recursos, pelo menos na mente da maioria da população, acha que tem, mas às vezes o recurso não é tão abundante a ponto de conseguir aplicar todas essas melhorias através de um processo rápido. E daí entra também no processo de regulamentação do dinheiro, né? Tudo tem que estar previsto em orçamento, tem que ter destinação, senão não consegue fazer. E também, aí esse é um desafio desde as primeiras teorias que a gente vem falando, que são as pessoas, né? Que até o Guilherme falou bastante, falou lá do pessoal do Canadá.
trabalhar com as pessoas no ambiente público também é complexo. Claro, a gente até comentei na aula passada, volto a repetir, esse ambiente vem mudando, graças a Deus, né? Ele vem se tornando um pouco mais dinâmico, mas ainda está muito longe do ideal. Professor, então eu não devo olhar essas teorias caso eu entre no ambiente público? Não, deve. Se paute nessas teorias que funcionam no ambiente privado, mas veja qual a adaptação, qual a forma possível de aplicar nesse ambiente que você está sendo inserido. Como é que eu vou conseguir, igual o Guilherme apresentou lá, aprendizagem organizacional, como é que eu vou conseguir gerar esse conhecimento organizacional dentro do ambiente que eu estou inserido, dentro do setor que eu estou inserido? Também, cada setor vai ter uma facilidade ou uma dificuldade diferente. Eu falo também, já trabalhei em empresa pública, aí já é um pouquinho mais fácil do que um ente público tradicional, como a gente vê, prefeitura, estado, união. Todos são desafios da nossa gestão, mas todas elas são aplicáveis. Certo? Todos lembram de todas as teorias? Não, mas sim. Vai cair na prova. Professor, é tanta coisa caindo na minha vida que se cair na prova, eu vou olhar para a prova e falar assim, olha, eu sinto muito, eu não lembro de nada. Quem fez a sua parte bonitinho já consegue ir razoável na prova. Agora, a gente precisa voltar. Esse é o último conteúdo efetivo antes da prova. Diga, Henrique, pode falar. Professor, eu não prestei muita atenção no começo da aula. Na verdade, o áudio saiu meio ruim. É para enviar o slide da apresentação e mais alguma coisa? Ou só o slide? Um resumo. O slide e o resumo. Isso. Tá, tranquilo então. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, voltando lá à figura do planejamento estratégico, até isso ajuda a gente a entender um pouquinho dessa dificuldade de colocar todas essas melhorias em práticas, né? Que é a estrutura de legislação orçamentária. Então, a gente viu duas aulas, né? Que a gente pode dividir também o planejamento estratégico no setor público em 3, assim como qualquer organização. Aí eu, como sempre, tem aquele lapso de memória de gente mais velha, né? Eu não lembro quais são esses 3 níveis. Tem 3 níveis de planejamento. Quais são? O estratégico, o tático e o operacional? Exatamente, Jéssica. Estratégico, tático e operacional. Só que no ambiente público a gente tem aquele princípio que trata da legalidade, né? Que é basicamente o quê? Só se faz o que é previsto em lei. E essas ferramentas são a forma de legalizar essas práticas de planejamento. Então, vamos lá. Então, dentro do modelo orçamentário brasileiro, a própria Constituição Federal define quais são esses 3 instrumentos. Cadê meu marca-texto? O plano plurianual, pensando no nível mais alto do planejamento estratégico. Então, aqui ó, seria o planejamento estratégico, efetivamente, né? A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, aqui a gente já pensa no planejamento tático, aquele planejamento feito para cada 12 meses. Isso está lá
no artigo 165 da Constituição Federal. O plano plurianual tem uma vigência de 4 anos, então tem a função de estabelecer diretrizes, objetivos e metas de médio prazo. Para mim, 4 anos já é longo prazo. E cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é editada anualmente, enunciar sobre as políticas públicas e as respectivas prioridades que a gente teria através desse planejamento plurianual, né, para o exercício seguinte. Como assim, professor? Então, ele vai, não veja que não é o orçamento efetivo, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é como será gerido o orçamento. Quais as diretrizes para a confecção desse orçamento? E já a Lei de Orçamento Anual, a Lei Orçamentária Anual, tem como principal objetivo estimar as receitas e fixar a programação de despesas a serem executadas no próximo exercício financeiro. Então, PPA vem ali 4 anos indicando quais as prioridades da gestão, o que vai ser feito em 4 anos. Aí a cada ano é feito uma LDO, indicando como que vai ser elaborado esse orçamento, quais as prioridades em relação à alocação das despesas, e a lei orçamentária anual, ela vem efetivamente trazendo números de receitas e também trazendo a destinação dessas receitas para cobertura de despesas. Tranquilo? Então a gente pode ver esse funcionamento. Através desse desenho dá para a gente visualizar 4 anos de programação, sendo dividido daí anualmente em lei de diretriz orçamentária e lei de orçamentária anual. Então, metas para um ano e recursos para a execução dessas metas de um ano. A única ferramenta que não existe legislação é para o planejamento operacional, né? Mas o planejamento operacional vai ser um desdobramento, basicamente, principalmente, aqui da lei orçamentária anual, que é o que a gente vai fazendo de curto prazo, vai ter que estar previsto dentro do orçamento. Não está previsto, o que acontece? Posso fazer? E agora? Então, eu quero fazer uma melhoria numa calçada aqui no meu bairro, mas não estava previsto no orçamento anual. Posso fazer? Não. Por quê, Porque não Jéssica? estava previsto. Só posso fazer o que está previsto em lei. Não está previsto na lei orçamentária anual, não posso fazer. Professor, mas eu posso pedir uma emenda dessa legislação? Pode. Só que daí tem todo um trâmite burocrático para ser aprovado e não é tão fácil, não é tão rápido. E depende daí de um fator bem complexo na gestão pública que se chama política, né? Infelizmente. Então, de acordo com a Constituição Federal, o exercício da função de planejar é um dever do Estado, que se torna obrigado através da definição desses planos, e tem caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Eita, como indicativo para o setor privado? Eu do setor, pensando, tenho minha empresa, sei lá, eu tenho uma escola aqui em Pinhais. O que esse planejamento do setor público pode interferir na minha gestão da minha empresa?
eu posso identificar todo o processo de melhoria, ou até o que não está sendo melhorado, para identificar o que eu posso, como posso conduzir a minha empresa. Provavelmente, um bom gestor de escola privada aqui em Pinhais não gostaria que a escola pública fosse de qualidade, né? Ah, professor, mas ele não está sendo uma pessoa politicamente correta. Mas, infelizmente, o mundo do negócio não é tão politicamente correto, né? Por quê? Vou perder mercado. Então, essas políticas públicas ajudam também a trazer indicativos para o setor público, para o setor privado, desculpa. Então, o planejamento expresso no plano plurianual assume a forma de grande moldura legal. Para a ação nacional, pensando em governo federal, né? Bem como para a formulação de planos regionais e setoriais. Como assim, professor? Ele vai definir as principais metas, os principais parâmetros de funcionamento de um governo por 4 anos. Então, eu coloco lá no meu plano de governo para ser eleito e, por coerência, deveria se colocar no plano plurianual todos aqueles projetos apresentados dentro desse plano de governo para que eles se realizem durante a minha gestão. Aí o problema é colocar tudo isso em prática, né? O pessoal colocar o plano de governo no plano plurianual e depois fazer isso acontecer durante os 4 anos. Mas seria a forma correta. Seria um modelo de gestão correto. E lá no parágrafo 1º do inciso 11 do artigo 167, um argumento em relação à importância que os constituintes deram para esse planejamento. Então, nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciada sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Professor, não entendi. O que isso quer dizer? Posso desenvolver algo, vamos supor, quero construir um hospital no meu município. Posso fazer isso? Posso prever esse investimento sem estar no meu plano plurianual? Não. Lembrando, tudo isso vem lá pela figura do só se pode fazer algo se for previsto em lei, né? Então, trazendo um resuminho do que é o PPA, documento que traz diretrizes, objetivos e metas a médio prazo para a administração pública. Então, prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas que vão ser realizadas nesses próximos 4 anos. Então, e ela tem vigência de 4 anos, e, portanto, deve ser elaborado com bastante cuidado, bastante critério, para não deixar ficar nada de fora, ou não prever também ações impossíveis de serem executadas. E pensando, né, o que eu quero atingir efetivamente em 4 anos? Professor, mas por que definiu-se 4 anos? Alguém arrisca isso? Por que é 4 anos? Por que não para 10, não para 20? Por causa dos mandatos eleitorais do governo. Exatamente. Aqui a gente tem essa restrição justamente por prazo de mandato. Uma empresa privada, isso tranquilamente pode passar de 10 anos, igual quando era a LL ainda, tá? Não, agora na Rumo não sei como está mais,
era para 25 anos os planos, planejamento estratégico. Então, o deles é de bem longo prazo, né? Prazo bem longo. Então, ele expressa a visão estratégica da gestão pública. Então, ali a gente inclui uma série de programas temáticos que devem ser colocados, então, em metas para os próximos anos sobre os diversos temas. Como assim tema, professor? Não entendi. Me ajudem. O que pode ser esses temas? Será que, então, eu tenho que descrever o que eu vou fazer para a educação? Tema. O que eu vou fazer na saúde? Tema. O que eu vou fazer de infraestrutura? Tema. Então, eu vou pegar nesses grandes grupos de aplicações, o que eu vou fazer na economia, o que eu vou fazer na área de comunicações, isso tudo desmembrado, montando, então, um detalhamento das ações para cada área de função pública. E isso tudo é dentro de só um documento, professor? Só um. É longo. Fácil de ser feito? Nem um pouco. Aí exige uma boa equipe de gestão. Então, se a gente pensar em governo do estado e prefeitura, eu preciso ter uma boa estrutura de secretários, e pensar em governo federal, tem que ter uma boa estrutura de ministro, para poder colocar tudo isso no papel, para poder planejar tudo isso para o futuro e conseguir um plano plurianual bem feito. Então, exemplo aqui, o governo federal elencou como objetivo no PPA dos períodos 2012 e 2015 promover a implantação de novos projetos na área com potencial na aplicação de agricultura irrigada. E daí ele descreveu que para atingir esse objetivo ele tinha como meta ampliar a área irrigada de 200 mil em 200 mil hectares até 2015. Então, você descreve qual processo que você quer fazer e coloca como que você pretende mensurar essa meta. Para você ter uma maneira palpável de verificar isso acontecendo, né? E lembrando, também é uma forma de você... aí eu até utilizar politicamente, né? Você mostrar como a sua gestão está alcançando os seus objetivos. Claro que a gente não vê os políticos, na sua grande maioria, fazendo isso aqui no Brasil. Mas se a gente tivesse um político realmente especializado em gestão pública, ele ia se aproveitar dessa publicidade. A gente vê bem pouquinho, mas muito esparsamente. O ideal seria a pessoa explorar o seu plano plurianual, mostrando, olha, tudo que eu planejei foi feito, ou ficou faltando isso, pelos seguintes motivos. Então, os constituintes atribuíram grande importância ao plano plurianual, como a gente pode ver lá no parágrafo 1º do artigo 167, que determina aquela situação que nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro pode ser iniciado sem estar no PPA. Fez isso, pode ser denunciado por crime de responsabilidade. Então, o PPA sempre começa a vigorar a partir do 2º ano de mandato de um gestor, no caso aqui eu coloquei como presidente, e termina no 1º ano do mandato do próximo gestor. Qual que é o problema disso?
Ou por que foi pensado dessa maneira? Vocês conseguem arriscar? Pensem eu, Cesiro, fui eleito e vou assumir o governo do estado. Puxa, eu vou pegar o plano, 1 ano do plano plurianual do antigo governador. Para que vai acontecer isso? O que vai me ajudar como novo gestor? Ajudar nada. A ideia é continuar. É uma tentativa legal de você ter uma continuidade na execução das ações. Então, eu termino o que veio do meu antecessor, aí eu começo o meu plano, vai ficar uma parte do meu plano para o próximo, e isso pode ser muito bem aproveitado, Professor, dando uma continuidade nos projetos. Diga, Guilherme. mas esse procedimento, porque seria tecnicamente mais fácil também, não? A continuar, Também. principalmente por isso, não é? É os dois. Ele tem a figura da continuidade, né? Mas também pela praticidade técnica também da elaboração. Como assim, professor? Porque eu também não poderia, eu teria muita dificuldade em assumir um mandato e já colocar um plano plurianual em funcionamento. Não teria como ficar pronto. Porque não é uma peça curtinha, né? Não é 10 páginas. Então, eu tenho 1 ano para preparar, passar por aprovação, para daí ele entrar em vigor. Então, é uma série de conjuntos de interesses, né? O Constituinte, quando fez essa parte da Constituição, ele já fez pensando tanto na continuidade quanto na possibilidade de execução. E como funciona a entrega no governo federal? Ele deve elaborar e enviar para o Congresso até o dia 31/8 do primeiro mandato, do primeiro ano de mandato. Aí o Congresso vai ter até o fim do ano para fazer a aprovação. Então, eu não tenho exatamente 1 ano para desenhar esse PPA, mas ele vai ser aprovado em até 1 ano. Professora, então precisa de aprovação? Sim. Todas as 3 legislações aqui são aprovadas pelo Legislativo, tá? Até porque quem tem força para produzir lei, eu sempre esqueço essa parte, aí vai cair na prova também, tá? A gente tem 3 esferas, uma pode fazer lei, quem é? Todo mundo foi assistir novela já. Pode fazer lei legislativo. Isso? Isso, só o Legislativo tem poder da produção legal, né? Sim. Dessa produção de leis, então a aprovação passa por eles. E aí que às vezes mora o problema político do Brasil, né? Problema mesmo, eu concordo. Porque hoje muita negociação de interesses, né? Nossa, demais. E entra essas raivas, partidos, não deveria existir nessa circunstância, né? Deveria se deter apenas ao procedimento legal ali das eleições e bastou. Mas infelizmente a estrutura política brasileira hoje ela é permissiva a isso, né? A gente vê isso muito bem hoje pelo tal do orçamento secreto, né? Isso é uma forma de você manter o apoio político para ter tudo isso aprovado do jeito que você quer. Brasil sendo Brasil, né? Caramba. E o pior, daí ainda sobra para os outros funcionários públicos de carreira, que todo mundo pensa que daí eles estão sempre nesse meio.
Eles entram junto no pacote. Acaba criando fama também, né? Aí a Pagam. segunda peça. Pode falar, Gui. Não, nada não. Aí a segunda peça desse processo. Então a gente fez lá um plano para 4 anos, definiu todos os objetivos em todas as áreas, a gente vai fazer melhoria na saúde, na educação. Agora chegou a hora de transformar isso em prática. A prática vai começar sendo feita ano a ano, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a LDO é elaborada anualmente, e daí ela tem como objetivo apontar quais são as prioridades que o governo vai aplicar, né, o que ele vai indicar para o próximo ano. Então, não fala de valores. Em momento nenhum na LDO vocês vão ver preenchimento de valores efetivos, mas vocês vão ver indicações de destinação ou de metas que envolvam esses valores. Então, ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual e baseia-se em que plano mesmo? No plano plurianual. Ou seja, ela funciona como uma ligação entre os dois, né? Eu vou desmembrar esse plano plurianual em pedaços anuais que vão servir para indicar o tratamento dos recursos para o próximo ano, viabilizando a execução do que eu tenho como meta. Então, pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas no plano plurianual. E alguma das disposições da LDO é reajuste de salário mínimo. Isso interfere no orçamento? Muito, né? Quanto deve ser o superávit primário do governo para aquele ano? E ajuste, aqui é uma parte que sofre no bolso do povo, né? Nas cobranças de tributos. E também se define políticas de investimentos feitos por agências oficiais de fomento, como no caso o BNDES. Então, quanto ao PPA, a gente fala que é estratégico, a gente pode se dizer que a LDO delimita o que é ou não possível fazer no ano seguinte, transformando, então, numa peça do orçamento tático, né? Aí, no governo, na gestão pública, o tático é bem fixo, 1 ano. E no caso do governo federal, ela é enviada até 15 de abril e o Congresso aprova até dia 17 de julho. Feito isso, sendo aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, posso passar a pensar em valores. Aí eu passo para a confecção do orçamento. Aí a gente traz a lei orçamentária anual. Então, é o orçamento anual propriamente dito e prevê orçamento fiscal, orçamento de seguridade social, até por isso que tem que ter lá na LDO a figura do salário mínimo, e também de investimento das estatais. Então, todos os gastos do governo para o próximo ano vão ter que estar previstos na lei de orçamento anual. Não previ, vou ter grandes problemas para colocar em prática. Vou precisar passar por emenda de orçamento aí no Congresso, ou se for orçamento de município na Câmara dos Vereadores,
e se for estadual, na Câmara Legislativa. Aí volta na situação da política para complicar a vida do gestor. Se bem que às vezes eu tenho interesse, né? Mas tudo bem. Então, lá na lei orçamentária anual, o que a gente vai encontrar? Estimativa de receita. Tendo em vista que a gente precisa ter noção qual o montante de arrecadação eu vou ter para poder conseguir fixar as despesas que o governo vai executar. E agora eu sempre fico na dúvida. Quando eu estou elaborando orçamento empresarial, eu penso em lucro, né? E quando eu estou organizando um orçamento público, eu preciso pensar em sobra de dinheiro ou superávit? E agora? Preciso? Não. O meu cuidado é o quê? É não faltar o dinheiro. É evitar ter o déficit. Mas a ideia ali do equilíbrio entre o que eu arrecado e o que eu ofereço para a população. Mas aí também existe a complicada tarefa de estimar receitas. Tem que ter uma boa estimativa de receita para ter um bom orçamento, senão eu já vou ter problema nessa fixação de despesas e grande chance de déficit público. E lá no orçamento, a minha divisão também vai ocorrer por temas. Quanto que eu vou gastar em saúde? O que vai ser feito nessa saúde? O que eu vou gastar em educação? O que eu vou gastar em transporte? O que eu vou gastar em infraestrutura? E aqui ainda tem um grande complicador desse processo de fixação de despesas. E que, no meu ponto de vista, hoje o Brasil sofre muito com isso. A gente está tendo um grande problema na manutenção de um gasto, que é o gasto com pessoas. Por quê? Esse é o considerado gasto fixo, não se mexe. Não tem como mexer em pagamento de salário do funcionário público. Só que daí também trava muito o orçamento. E também trava até a figura de novas contratações. Às vezes eu começo a ter redução do gasto com pessoal e muito faz pertinho do governo público começa a realocar esse orçamento. E daí o que acontece? Começa a faltar funcionário público, não tem contratação. Então, seria prudente, pelo menos, a manutenção desses orçamentos, o pessoal que vai saindo da atividade pública tem a sua recolocação. Mas no Brasil, nesses últimos 15 anos, está meio complexo isso, né? Então, a figura do orçamento, ela vem sendo manobrada. E lá também, na lei orçamentária, prevê também quanto o governo deve arrecadar para que seus gastos programados então possam ser executados. Aí é aquela dificuldade, como é que eu vou estimar a arrecadação? Preciso de uma estimativa bem feita. Então, essa arrecadação se dá por meio de tributos, impostos, taxas e contribuições. Se bem feita, a lei orçamentária anual vai estar em harmonia com os grandes objetivos que a gente define no plano plurianual e na lei de diretriz orçamentária. Mas, se não estiver bem feita, eu vou ter dificuldade em colocar tudo isso em prática. Ou, às vezes, gerando déficit público
ou fazendo uma previsão de despesa abaixo do que eu poderia fazer. Delicado tudo isso, né? O que vocês acham? A maioria já está assistindo um Jornal Nacional. Tá todo mundo preocupado com a guerra na Ucrânia, é? Ninguém nem me responde. Tá passando disso, né? E piorou, Rodrigo? Eu tô por fora. Não, tá tendo umas ameaças mais graves agora da Rússia. E tá num dos momentos mais tensos, politicamente falando, né? Que bom você tá ouvindo, Rodrigo. Não tô falando sozinho. Então, aí voltando lá para a lei orçamentária, no caso da União, a lei orçamentária anual vai para o Congresso até 31 de agosto. Por que essa data? Não poderia ser enviado antes? A gente tem que lembrar lá da aprovação da lei de diretriz orçamentária. Só posso ter um orçamento aprovado depois que eu tenho as diretrizes aprovadas. E ele deve ser aprovado, então, no Congresso até dia 22 de dezembro. Mas não chega a adiar o recesso parlamentar se não for aprovado até lá. Ou seja, vai ser aprovado depois do recesso. Nem para fazer isso, essa restrição eles fizeram, né? Nas férias deles, ninguém mexe. E, geralmente, eles tentam correr para aprovar antes. Então, é bom a gente notar que todos os 3 níveis de governo elaboram os seus próprios documentos orçamentários. Então, União tem plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual, estados e os municípios têm essas 3 normativas. Todas elas valendo para 4 anos. O plano plurianual, 1 ano para a lei de diretriz e lei orçamentária. Regra basicamente igual. Muda um pouquinho nas datas de trâmite, mas é coisa de 1 mês, mais ou menos. Então, aí já que cada um deles tem suas próprias responsabilidades em relação às receitas, despesas e, inclusive, de fornecimento de serviços públicos, né? E lá no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 165, ele fala dessa lei orçamentária anual. Então, a lei orçamentária anual compreenderá, primeiro, orçamento fiscal referente a poderes da União, seus órgãos, seus fundos, entidades da administração direta e indireta, e inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, obrigatoriedade de orçamento fiscal. Orçamento de investimento. Então, de empresas públicas que a União, de modo direto ou indireto, detém a maioria do capital social com direito a voto. Ô, professor, então quer dizer que lá na lei orçamentária anual fala até da Petrobras? Fala. Todas as empresas que a União tem investimento vai constar em um setor, um pedaço do orçamento. E fala também do orçamento de Seguridade Social. Então, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. E o que é cada um desses 3 setores? O orçamento fiscal
abrange efetivamente os seus 3 poderes, seus fundos, órgãos, autarquias e, inclusive, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Compreende também empresas públicas, sociedades de economia mista e demais controladas que recebam qualquer recurso do Tesouro Nacional, exceto as que percebem unicamente sob a forma de participação societária, que a gente vê no caso da Petrobras, por exemplo. Pagamento de serviços prestados ou fornecimento de bens, pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos ou transferidos para aplicação do programa de financiamento. E esse último refere-se a 3% do IR e do IPI destinados ao... Tranquilo, Rodrigo. Ao FNO, FCO, FNE e 40% das contribuições do PIS/PASEP destinado para o BNDES. Basicamente, o orçamento fiscal vai estar falando do governo como um todo, do governo ente público, efetivamente. O orçamento de Seguridade Social constitui o detalhamento de montantes de receitas vinculadas ao gastos com Seguridade Social. Então, especificamente contribuições sociais nominadas no artigo 195. Compreende também outras contribuições que sejam asseguradas ou transferidas para o orçamento fiscal, bem como detalhamento de programas relativos à saúde, previdência e assistência social, que serão financiadas por tais receitas. Então, esse orçamento abrange todas as entidades e órgãos vinculados à Seguridade Social, da administração direta e indireta, bem como fundo e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. E o terceiro pedaço do orçamento, que é o orçamento de investimento. As estatais, operando em condições e segundo exigências do mercado, não teriam obrigatoriedade de ter suas despesas e receitas operacionais integrando o orçamento público. Então, as despesas de custeio dessas entidades estatais vinculadas ao Poder Executivo terão seu orçamento organizado e acompanhado com a participação do Ministério Público, mas não são apreciadas ao Poder Legislativo. Lembrando, aqui entra no orçamento só a figura dos investimentos, receita e despesa da empresa pública em si, não, dessa estatal em si, não entra no orçamento, ele só passa a ser acompanhada dentro do Poder Legislativo. Então, a inclusão de seus investimentos é justificada na medida que tais aplicações constam com o apoio do orçamento fiscal e até mesmo da Seguridade que forneçam os recursos ou com apoio do Tesouro, que concedem aval para financiamento com, assim, ou com um lucro excedente, né, para aplicação em recursos públicos. Então, por uma questão de racionalidade e transparência, e evitar a dupla contagem, não se inclui nesse orçamento programas de estatais cujos trabalhos integrem orçamento fiscal e de seguridade social. Então, ali, alguns exemplos de empresas que estão vinculadas lá no orçamento fiscal e de seguridade e que não fazem parte do orçamento de investimento. E o ciclo? Como é que funciona esse ciclo? Então, a gente já viu que tem uma sequência para ser seguida, mas tem um desenho ali mais para frente que vai dar para vislumbrar bem todo o trâmite de aprovação desse processo. Então, o PPA é a peça mais alta dentro dessa legislação orçamentária, embora essa somente seja constituída de leis ordinárias. Não trata especificamente de valores. E esse é o modelo disposto na nossa Constituição.
Lá no artigo 2º, exige que a lei de orçamentário anual deve elaborar conforme dispuser a LDO. E no artigo 165, parágrafo 3º, prevê a admissão de emendas ao orçamento somente se compatíveis com o plano plurianual e com a LDO. Então, lembra que eu falei, esqueci alguma coisa. Posso pedir uma emenda, mas, mesmo assim, eu vou ter que estar seguindo a LDO e também o plano plurianual. E vai passar por toda a aprovação. E a técnica mais utilizada na elaboração dessas leis orçamentárias é a do orçamento-programa, ao possibilitar uma linguagem unificada nas relações entre essas 3 leis, e permite que a desejada e preconizada integração entre planejamento e orçamento. E aqui a gente vê como funciona melhor esse ciclo. Então, a gente começa sempre lá com o PPA, divide em planos regionais e setoriais, que vai servir como base para a definição da LDO. Então, aprovo as diretrizes, faço uma proposta de orçamento anual, mando para a entidade legislativa, ele vai passar por discussão, aprovação, passou, foi aprovado, vai para execução financeira e orçamentária, vou executar todos os meus processos, e daí eu passo para um controle e avaliação dessa execução. Funcionou, não funcionou, vejo o que deu certo, o que não deu, buscando cumprir esse PPA. E vou, todo santo ano, cumprindo as metas previstas para 4 anos. Parece até um ciclo PDCA isso daqui, não parece? Eu planejo. Concordo. Sim, sim. O ideal ainda, porque a gente não fala muito sobre esse ponto, né? A gente fala, aprova a lei, tá, e depois que aprova a lei. Não, eu tenho que ter um bom acompanhamento do que foi feito, até para verificar, opa, esse ponto do meu plano plurianual já foi cumprido, vou passar para o próximo, e assim eu vou tentando cumprir todos os pontos estabelecidos nos 4 anos. Claro que nem sempre é tão fácil desse modo, né? Então, aí a gente tem a figura da apreciação do orçamento pelo Poder Legislativo. Então, Mognati descreve de forma sucinta o processo de apreciação do orçamento pelo Congresso Nacional. Então, reconhece que o Poder Executivo determina a formação de agenda por um conjunto de políticas públicas que vão ser formalizadas no orçamento. Mas, aí no âmbito do Poder Legislativo, ocorre a apreciação dessas peças orçamentárias. E como é feito isso? Hoje cabe a uma comissão mista de planos, de orçamento público e fiscalização. Então, é uma comissão parlamentar para aprovação dessa prévia orçamentária, composta por 30 deputados federais e 10 senadores, e com números iguais de suplentes. Esse negócio de suplente é uma coisa meio complexa aqui no Brasil também, né? E está redigida lá na resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Então, essa comissão emite parecer e delibera sobre os projetos de lei incluídos no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual e suas alterações. Puxa, por que para aprovar o orçamento anual essa comissão olha esses 3 documentos? Visando o acompanhamento da gestão do Executivo.
puxa, eles estão realmente planejando, já que é função do Estado planejar, né? Eles estão prevendo isso para execução do orçamento, ou seja, colocaram na LDO. E tudo que foi colocado na LDO foi observado para fazer a lei de orçamento anual, para daí poder emitir o parecer, indicando aprovação ou não, né? E além de outras matérias do cunho orçamentário. E em seu âmbito são representadas ou são apresentadas emendas aos projetos para inclusão de interesse dos parlamentares, respeitando, então, prazos, limites e condições determinados na resolução, que são também previstos lá na Constituição. Aqui, aí aquela discussão que o Guilherme estava falando agora comigo aqui, que eu estava indicando da dificuldade, e inclusão de interesse de parlamentar. Felizmente, a gente está vendo muito desvio de função orçamentária para negociar esses interesses, né? Mas política. Então, aqui a gente vê esse fluxo. Então, existem propostas dos poderes, indicações, solicitações, para que o executivo realize durante a sua gestão, né? E com todas as suas próprias ideias e com propostas dos outros dois poderes, o executivo vai elaborar os 3 documentos, seja aquele de 4 anos ou seja os anuais, e vai definir as 3 propostas. Aí, PPA até 31/8 do primeiro ano de mandato, LDO até 15/4 e a LOA até 31/8. Poder Legislativo recebe, avalia, julga as modificações necessárias e, existindo, faz essa atualização e devolve para o executivo. Então, ele aprova, devolve para o executivo. A partir daí, passa para o período de execução. Então, passa para a execução financeira, orçamentária, a realização das atividades públicas. E aqui vem o principal, a esfera de controle. Então, também é definido um relatório de execução, de prestação de contas, que o Poder Legislativo também vai avaliar, vai deliberar e aprovar, e passa para o Tribunal de Contas para executar auditoria e fiscalização em cima dessa execução das leis. Era isso que eu resumi para vocês, claro. Esse processo não é tão simples. A gente, mesmo na explicação resumida, ele já fica complexo. Na execução em si, ele é bem delicado. Só que, claro, não é feito por uma pessoa só, né? Um conjunto, uma equipe técnica para desenvolver essas 3 peças, assim como vocês viram que até para aprovação são 40 pessoas que vão deliberar sobre isso. Isso, 40 pessoas como comissão de orçamento, tá? Para aprovação são todos os parlamentares, né? Mas é uma forma, ou é a forma, que existe hoje no Brasil para organizar esse planejamento e execução das funções públicas, que não é nada simples, né? Não são valores baixos, nem numa prefeitura é baixo, né? Então, ainda se torna a melhor forma, mas é muito burocrático. Daí a gente vê que traz uma série de travas dentro
da execução pública. Aí eu fico aberto a dúvidas, perguntas, questões. Não, sim. Professor, em empresa pública é o mesmo estilo? Não, é um pouquinho mais simples. Daí é mais parecido com a privada ou não? É mais parecido com a privada. Aí ela tem a aprovação de orçamento, mas aí é somente pelo Conselho Fiscal. É bem mais tranquilo daí, né? Quer dizer, mais ou menos. Dependendo do Conselho Fiscal, tem muita politicagem envolvida também. Mas aí vai para o Conselho Fiscal, não tem todo esse trâmite efetivo. Ele fica um pouquinho mais maleável, vamos falar assim, João. E melhor de ser feito. Até porque, senão, essas empresas perderiam a competitividade, né? Ajudou, João? Mais ou menos? Não, ajudou sim, ajudou sim. Até tirar outra dúvida, se é feito anualmente daí também? Também. Também, tá. E daí tem a reunião de conselho só para aprovação desse orçamento. Eu vou Daí o procurar. conselho é bem reduzido, né, em comparação a isso que você estava comentando agora. É, mas eu vou procurar reunião. Eu lembro que tem da Copel, eles colocam no site. Eu vou procurar e trazer na próxima aula. A deliberação do conselho, né? Que daí sai em ata de reunião. E como a Copel é uma empresa de capital aberto, ela tem essas atas públicas. Mas eu trago na semana que vem. Beleza, Mais professor. alguma coisa, pessoal? Só o João estava me ouvindo. Não, eu tô ouvindo também aqui. Então tá. Então, só para concluir a aula de hoje, esse é o último tópico para essa prova, tá? A gente vai até a figura da legislação orçamentária, e daí, semana que vem, a gente faz a revisão, prova, e vamos para o próximo bimestre. Beleza? Fechou, professor? Abraço, então. Fala, Henrique. Bom descanso. Boa noite, Boa noite. Boa noite, professor. Bom final de semana, até semana que vem. Desculpa, Boa noite. Hã? Desculpa, eu acabei cortando, eu acho, o áudio da Bianca. Não, eu estava dando boa noite. Tchau, tchau, professor. Tchau, Amanda. Bom descanso. Professor, até te perguntar agora, é que eu trabalho lá na Copel, faço estágio na Copel Mercado Livre. E daí eu estou ajudando nessa parte de orçamento para 2023. Só que a gente lá tem 3 tipos de orçamento, que é o de custeio, investimento e treinamento. Além do da holding, que é a holding que é o corporativo lá que manda. Aí eu queria meio que tentar entender como que entraria isso que você falou agora na aula, entendeu? Ou não existiria? É que aqui ele é um processo mais voltado para União, governo do estado e prefeituras. Uhum. Que esse trâmite legal ele é bem chato, bem burocrático. Né? E já pensou se tivesse todo esse trâmite para colocar numa empresa igual a Copel? Nossa, ia dificultar muito a gestão, não ia. Ela começa a se tornar. Ela perde a competitividade, né? Sim, ainda mais que no Mercado Livre está crescendo bastante agora, né? Bastante comercializador e tal. Tanto é que semana passada teve isso daí que você falou do Conselho Fiscal. Teve uma reunião do Conselho Fiscal. Então a gente teve que fazer todo o levantamento do que a gente vai pedir para o ano que vem, colocar na planilha, apresentação, tudo certinho, assunto por assunto, porque acabou, a gente pediu mais do que gastou, entendeu? Então eles pegaram pesado nessa reunião, até que
Para o ano passado foi cerca de 9, 8 milhões. E para esse ano foi cerca de 12 milhões que a gente tinha pedido inicialmente. Então aí no conselho foi lá e bateu forte por causa de alguns contratos. E de fato, né, essa semana, as outras semanas, a gente está pegando mais forte nisso. Tem contrato lá que teve sei lá, no passado a gente não pagou nem 40 mil e a gente tá pedindo 600 mil. Então, tipo, é algo que é muito estranho. Como a gente é da gestão, não é quem é o gestor do contrato, né? A gente tem que chegar lá e trocar ideia com o cara. Então, isso Tem que esmiuçar com o cara para entender, porque é muito estranho, mas é um produto novo lá que eles estão fazendo, comercializando agora, que falam que vai gastar isso, mas a gente já reduziu bastante e tal. Então, é, essa parte do orçamento foi legal. até pode ser viável esse pedido a mais. O problema é você explicar para o conselho. Exato. Tanto é que Daí, quando bateu na gente não, né? Que eu não apresentei. Mas no meu gestor, ele ficou sem argumento. Porque não tem como defender. né, Tanto é que agora ele está fazendo as reduções e está em 10 milhões. Já reduziu 2 milhões já. e eu não. Eu acho interessante, até quando a gente está pensando nisso, a gente se colocar na posição do conselheiro. Pense ele recebendo uma proposta daquela, com um aumento bem expressivo, e você simplesmente, vou aprovar. Depois isso daí pode ser Exato. cobrado de você. Você era o conselheiro fiscal. Então eles têm realmente a função deles ter essa pegada pesada mesmo. É importante para eles. Sim, tanto é que eles pedem a documentação, tudo certinho, tem que fazer aquelas coisas todas, mandar apresentação, planilha, e tem até amanhã para mandar tudo certinho. Então, amanhã de manhã ter outra reunião com o diretor ali, então, nosso diretor, para apresentar as nossas reduções e tal. Se for aceita por ele, aí a gente cadastra no SAP e daí boa. Aí só fazer o controle, porque É, deu mas bastante diferença. então você tá com essa parte de orçamento, apesar de não ser no mesmo nível, você já ficou um pouquinho mais claro para você, né? Dessa previsão, o que a gente vai fazer, o que eu preciso de recurso, isso é interessante de ver. Pegou bem no momento que eu tava trabalhando com isso, né? Fazendo isso lá na empresa. Daí Isso essa parte que eu só fiquei em dúvida mesmo. o que eu vejo assim de chato, de diferente desses 3 orçamentos que eu falei, é a parte da política, né? Pois é, Porque ali a gente muita sabe que tem influência. muita negociação de valor para poder para o orçamento poder passar. Isso estraga a gestão pública. Isso detona a gestão pública. A vantagem Pois da é. Copel é que ela tem uma restrição muito maior em relação a controle, né? Até por ela Sim, ter sim. de acompanhamento da Sarbanes-Oxley, ela tem uma rédea muito mais puxada em governança corporativa. Isso faz que o orçamento funcione. Então ela fica mais legal de ver. Sim, é muito bom trabalhar lá, tendo agora, tipo, com você, dando para entender algumas coisas. E também hoje eu descobri que lá é feito por nível, tem 9 níveis. E o nível 1 é o ratinho, que é o do governo. Daí vai descendo, descendo, descendo. E hoje o nível 2 que é o presidente do conselho, ia lá visitar a nossa subsidiária agora no final da noite. Então tá Que se a todo gente mundo já indo já. essa parte no PPA funciona igual, né? Que é Hum, em empresa privada a gente costuma até falar de desdobramento de meta. A gente define um plano para o responsável. Então a gente vai pôr o presidente. Todo o plano plurianual é do presidente. sim, Só que ele não vai executar tudo. Então a gente vai desdobrando aquilo ali. Então a gente vai tratar da saúde. Opa, então vai para o ministro da Saúde. Aí começa a desdobrar políticas. Política de imunização, de vacinação. Aí passa para um secretário. E assim vai desdobrando.
Então, nesse ponto, ele se Ó, assemelha até com empresa privada. sim, tanto é que tem muito departamento lá. Eu mesmo estou lá há um ano, renovei agora meu contrato, e, cara, é enorme, tem um monte de sigla. Você abre o Uhum. Teams e tem sigla para tudo qualquer jeito ali, que parece até palavrão. É É, muita divisão, nossa, superintendência, gestão, diretoria, tem vários tipos de diretoria, então isso é muito interessante, é legal. Mas ao mesmo tempo você fica perdido. aham. Mas Isso isso é também é legal, legal tanto para é ver que gestão de pessoas. sim, para isso é muito bom. Ainda mais que tem muito ego também, né? O ego pega bastante lá. Tipo, é uma É, empresa muito boa, assim, em estágio, pelo menos para mim, que estou fazendo estágio, né? Todo mundo é show, mas dá pra ver que entre eles tem aquele climinha, sabe? tem. É Por isso que complicado. durante as teorias eu frisava muito essa figura. A dificuldade é pessoa. Pessoa é complicado. Exato. É, muitas vezes tem cargo político, cargo de indicação, né? Os cargos comissionados. Aí, de repente, um é Sim, voltado mais para o candidato A, outro para o B, ou tem aquele concursado que tem medo de perder a vaga para um comissionado, e isso vai gerando os atritos. E esse atrito faz o processo travar. é uma coisa que eu percebi lá, que, como a gente sabe, né, que a Copel, como que era lá, que era a internet foi vendida, que virou a Liga agora, né? Uhum. Então, todos os cenários que eram de lá foram remanejados nas outras divisões e tudo mais. Então, a gente teve mais, acho que um acréscimo de umas 10 pessoas, 5 10 pessoas lá na equipe. Então, quem era gerente voltou lá pro nível um, entendeu? Então, esse clima, assim, de chegar e tem gente que não curtiu isso. Então, Não, as equipes lá, tipo, aumentou, assim, mas, tipo, tem gente que lá é muito boa. Tem pós-mestrado, caramba, quatro, mas tá lá no nível um por causa disso. E a galera fica brava, assim. Então, tipo, essa parte de gerir essa pessoa é complicado. E é que a pessoa é muito boa, muito foda, mas parece que ela não aceita tá ali sendo liderado por uma outra pessoa que não tem tanta, vamos dizer assim, conhecimento que nem ela, sabe? uhum. Tanto é É, que o pause já às vezes cobra, né? Normal. é o ser humano, né? O ser humano tem essa dificuldade em geral. Empresa privada tem Sim, isso, na pública isso só aflora, né? Só piora. sim, até lá para você subir de cargo, lá tava tirando essas. O meu gestor tem essa liberdade de tirar um pouco, algumas dúvidas assim. Então, para subir de cargo lá, até diretor de divisão, superintendente, você consegue pela parte técnica, assim. Aí para cima Depois, só é só político. influência. Uhum. É só influência. E aí, tipo, não é algo tão legal, né? Mas fazer o quê? Felizmente, a gente vive num meio de política, né? O ser humano vivendo em comunidade é político. Então, acaba tendo isso, não tem como fugir. Eu, Sim, quando eu trabalhei mas lá, é. eu trabalhei na Copel Distribuição. Na DIS, Eu era da famosa DIS, contabilidade. tem o quê? Acho que 5.000 funcionários, 6.000 funcionários lá. É gigantesco. É É também. enorme, meu Deus. A gente tem 60 pessoas só. Se lá der qualquer coisinha, o Paraná para, né? É, mas você era da área de contabilidade lá? É. Hum. Ah, até como é que tá lá? Ver se alguém lembra de você lá. Faz tempo que você saiu? Faz. Nossa, já tá fazendo uns 15, 16 anos. Então tem que falar com quem tem 30 anos lá de Copel. Já sei até com quem falar, então. Muita É, gente, velho. Mas da hora, isso é bom. bacana, Lucas. Valeu, Então tá. professor. Vou deixar você descansar aí. E até mais. Bom restante de semana aí. Obrigado pela aula.
Igualmente, João. Até semana que vem. Até, um abraço. Abraço.